El 14 de marzo de 2019 amaneció con un clima denso sobre Estambul, marcado por un cielo cinzento que antecipava um dia de incertezas. Às 06h47 da manhã, câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Istambul registraram a última imagem confirmada do sacerdote norte-americano Father Nathan Cole, caminhando sozinho em direção à saída principal, carregando apenas uma pequena mala preta e uma pasta de couro desgastada. Aquela seria a última vez que ele seria visto em vida. Por 10 dias, o silêncio absoluto chamou a atenção de sua paróquia em Maryland. Nathan era conhecido por sua disciplina rígida, viagens sempre registradas, rotinas previamente comunicadas e horários cumpridos com precisão. Quando seus e-mails deixaram de ser respondidos e as mensagens enviadas por colegas passaram a retornar sem entrega, a diocese fez um comunicado formal às autoridades norte-americanas, que rapidamente acionaram a polícia turca. A investigação começou oficialmente em 26 de março. O ponto inicial da busca foi o hotel onde Nathan havia feito check-in na noite de sua chegada. Ele pagou apenas uma diária e saiu no manhã seguinte sem informar destino. Equipamentos de vigilância do bairro de Fatih mostraram sua movimentação até um táxi que o levou em direção aos bairros históricos próximos ao Estreito de Bósforo. A trilha, no entanto, desapareceu ao redor de uma área de docas com tráfego intenso. Enquanto isso, uma descoberta inesperada começou a delinear o que se tornaria um caso internacional. O passaporte de Nathan registrava uma entrada realizada por recomendação de Laila Hassan, uma mulher muçulmana de alto patrimônio, conhecida por investimentos em logística marítima, com ligação a intermediários sauditas. O nome dela surgia repetidamente em registros financeiros do sacerdote, semanas antes da viagem. A suspeita inicial era de que Nathan estivesse envolvido em algum tipo de aconselhamento religioso ou evento privado, mas nada em sua agenda ou conversas pessoais sustentava essa hipótese. No quarto de hotel, praticamente intacto, investigadores encontraram apenas roupas dobradas, um livro de orações e recibos de restaurante simples. Não havia sinais de luta, nem pistas diretas. A única anomalia significativa era a ausência de seu crucifixo pessoal, objeto que ele usava diariamente. Essa ausência se transformaria em uma pista fundamental dias depois. O caso ganhou um novo contorno quando pescadores locais relataram à polícia a presença de um objeto metálico preso entre tábuas soltas de um pier pouco movimentado, na zona costeira de Karaköy. Era o crucifixo de Nathan, parcialmente corroído pela água salgada e com marcas de impacto. A descoberta ocorreu exatamente 90 dias após sua chegada ao país. O local onde foi encontrado não correspondia às rotas turísticas ou religiosas que o sacerdote poderia ter seguido, reforçando a hipótese de envolvimento com atividades não declaradas. A partir desse ponto, as autoridades passaram a trabalhar com duas linhas principais. Nathan teria sido enganado e atraído para um esquema internacional de manipulação financeira. Ele teria viajado voluntariamente para se encontrar com Laila Hassan, possivelmente investigando algo por conta própria. Documentos bancários revelados durante os primeiros dias da investigação mostraram transações incomuns feitas pelo sacerdote antes da viagem, envolvendo valores médios enviados para contas de empresas de fachada no Oriente Médio. Não havia clareza sobre o propósito desses pagamentos, mas a existência de movimentações discretas indicava que ele poderia ter buscado algo além de orientação religiosa. Imagens adicionais de câmeras de baixa resolução captaram um homem com vestes semelhantes às de Nathan entrando em um veículo escuro próximo às docas na noite de 15 de março. Embora a qualidade não permitisse confirmação, o horário coincidia com o último registro do celular dele, que desligou para sempre no mesmo perímetro. Com a recuperação do crucifixo e a descoberta de seus contatos com Laila Hassan, o caso deixou de ser tratado como um desaparecimento comum. Tornou-se uma investigação de possível crime transnacional, envolvendo rotas marítimas, empresas-ponte e conexões suspeitas com a Arábia Saudita. O primeiro capítulo dessa história não trouxe respostas, apenas ampliou as perguntas. Quanto mais os investigadores avançavam, mais claro ficava que Father Nathan Cole havia entrado em um território perigoso, muito maior do que qualquer um imaginava. À medida que a investigação avançava, os agentes perceberam que o desaparecimento de Father Nathan Cole não poderia ser explicado apenas por uma viagem impulsiva. Para compreender seus passos em Istambul, era necessário revisitar sua vida nos Estados Unidos. Foi então que surgiram indícios de que o sacerdote mantinha atividades paralelas que ninguém havia notado. Nathan vivia em uma pequena cidade de Maryland, onde atuava há mais de 12 anos em uma paróquia discreta. Seu histórico era impecável. Nenhum escândalo,
nenhum conflito interno, nenhum episódio que sugerisse instabilidade emocional ou financeira. Trabalhava com dedicação, mantinha horários rígidos e raramente se ausentava sem avisar. Esse padrão, tão sólido e previsível, tornava ainda mais estranha sua viagem repentina à Turquia, sem qualquer comunicação formal à diocese. Ao verificar seus registros pessoais, os investigadores descobriram que nas semanas anteriores à viagem, Nathan fez uma série de movimentações financeiras que não correspondiam ao seu perfil. Eram transferências de valores moderados, sempre destinadas a pequenas empresas sediadas em países do Oriente Médio, conhecidas por funcionarem como empresas ponte, normalmente usadas para ocultar rastros financeiros. Embora as quantias não fossem altas, a frequência e o destino chamaram a atenção de agentes especializados em crimes econômicos. Além disso, seu computador pessoal revelou pesquisas incomuns feitas durante as madrugadas, rotas de carga marítima, legislação fiscal de países do Golfo e estudos sobre triangulação de ativos internacionais. Nada disso se relacionava com seu trabalho religioso. Investigadores concluíram que o sacerdote estava, no mínimo, estudando temas sensíveis para alguém fora do meio financeiro. A paróquia confirmou que Nathan não apresentava sinais de problemas pessoais. Não havia histórico de dívidas, conflitos, relacionamentos secretos ou disputas internas. Colegas disseram que ele vinha agindo de forma mais reservada nos últimos meses, mas não o suficiente para gerar suspeitas. Ainda assim, esse comportamento discreto agora parecia ganhar novo significado. Um ponto crucial surgiu quando peritos encontraram uma pequena chave metálica escondida dentro de um dos livros de sua biblioteca. A chave pertencia a um cofre portátil, mas nenhum cofre foi encontrado na paróquia. Somente após examinar registros de hospedagem anteriores, os agentes localizaram uma caixa segura que Nathan havia alugado discretamente em um depósito privado, sem informar a diocese. Dentro dela havia recibos de transações internacionais e anotações manuscritas mencionando nomes de intermediários financeiros ligados a Layla Hassan. Foi nesse momento que a imagem pública do sacerdote começou a se distorcer. Não no sentido de crime ou corrupção, mas no de alguém que silenciosamente tentava entender algo maior. As anotações sugeriam que Nathan acreditava estar acompanhando um fluxo de dinheiro suspeito, envolvendo doações religiosas desviadas para contas clandestinas no exterior. Ele mencionava canais paralelos, fundos de conversão e operadores ocultos, termos que, somados, apontavam para um esquema de lavagem de capitais. O mais impressionante era que Nathan parecia trabalhar completamente sozinho. Não havia registro de contato com autoridades americanas antes da viagem, tampouco qualquer comunicação com jornalistas ou investigadores independentes. Seu silêncio e isolamento levantavam dúvidas. Estaria ele tentando proteger alguém? Ou, mais provável, estaria investigando em sigilo para evitar alertar pessoas influentes. Mesmo assim, faltava compreender como Layla Hassan entrou em sua vida. Os registros mostravam que o primeiro contato entre eles ocorreu 3 meses antes da viagem. Ela havia enviado uma doação generosa à paróquia, acompanhada de uma nota informal, agradecendo pelo trabalho dedicado. Dias depois, o sacerdote pesquisou seu nome em diversos bancos de dados internacionais. Essa sequência levantou a hipótese de que Nathan teria percebido algo irregular na origem da doação, iniciando sua própria investigação sem alertar ninguém. A diocese afirmou não ter conhecimento de nada disso. Para eles, Nathan era um sacerdote exemplar, incapaz de envolvimento com atividades ilegais. Porém, os fatos apontavam para um homem disposto a explorar caminhos extremamente perigosos para alguém sem treinamento especializado. Ao final dessa etapa, a polícia chegou a uma conclusão preocupante. Nathan não era um religioso inocente apanhado em uma armadilha. Ele parecia ter buscado voluntariamente informações que o levaram até Istambul. Suas ações sugeriam propósito, método e uma investigação pessoal que se aprofundava em um terreno dominado por interesses milionários e pessoas influentes. A história de Father Nathan Cole deixava de ser apenas um desaparecimento. Tornava-se um caso intricado, envolvendo finanças globais, manipulação de doações e conexões com figuras que operavam longe da luz pública. Os investigadores estavam somente começando. Mientras los investigadores revisaban cada detalle de la vida y de los movimientos del sacerdote, un nombre aparecía con insistencia y se volvía imposible de ignorar. Layla Hassan, la mujer que, según todos los indicios, había sido el motivo directo del viaje de Father Nathan a Estambul. Entender quién era ella se convirtió en la prioridad absoluta. Layla nació en Omán, mas consolidó su fortuna actuando no sector logístico entre Dubái e Arabia Saudita.
Embora mantivesse uma imagem pública discreta, sem exposição em redes sociais, seus negócios a colocavam em contato constante com intermediários financeiros que operavam rotas de carga sensíveis, frequentemente usadas por empresas interessadas em movimentar valores de forma silenciosa. Nada disso, entretanto, era ilegal por si só. O setor marítimo era naturalmente complexo e difícil de rastrear. O problema surgiu quando o nome de Layla apareceu vinculado a 3 investigações internacionais de lavagem de dinheiro nos últimos 8 anos, todas arquivadas por falta de provas. O primeiro elo concreto entre ela e Nathan surgiu nos registros bancários encontrados no depósito privado do sacerdote. Uma transferência modesta, feita 3 meses antes de sua viagem, havia sido enviada para a paróquia americana a partir de uma empresa listada como Hassan Maritime Holdings, cujo representante legal era justamente Layla. A doação, embora não fosse alta, destoava do perfil de contribuintes habituais da igreja. Foi o suficiente para despertar o interesse de Nathan, que, segundo suas anotações, tentou compreender a origem e o destino habitual dos fundos movimentados por essa empresa. A investigação revelou que Layla esteve em Istambul 2 dias antes da chegada do sacerdote. Ela utilizou um voo privado, cruzando rotas que dificultavam o rastreamento e permanecendo apenas 36 horas na cidade. Não registrou hospedagem em nenhum hotel convencional. Sua última localização confirmada, antes de deixar o país, foi um porto privado na região de Tuzla, conhecido por abrigar embarcações de grande porte e contratos marítimos exclusivos. Para as autoridades turcas, a combinação era alarmante. Uma empresária ligada a operações financeiras suspeitas, uma doação internacional incomum e a presença de ambos em Istambul no mesmo intervalo de tempo. A dúvida persistente era se Nathan havia sido atraído até ela ou se havia ido em busca de respostas às suas próprias descobertas. Nada ainda confirmava qualquer relação pessoal entre os dois, mas tudo indicava que seus caminhos se cruzaram de maneira intencional. A cronologia reconstruída a partir de registros internacionais revelou que Layla se encontrara repetidas vezes com empresários ligados a rotas marítimas investigadas por evasão fiscal. Entre esses nomes, destacava-se o de Omar al-Raif, figura influente da Arábia Saudita, já mencionado em relatórios do Grupo Antiterrorismo Europeu por suas movimentações financeiras atípicas. Omar e Layla estiveram juntos em Dubai, 3 semanas antes da viagem de Nathan. O objetivo da reunião nunca foi identificado, mas relatórios aduaneiros sugerem que, após esse encontro, 2 embarcações de uma empresa associada a Layla realizaram rotas extraordinárias entre o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho e o Mar de Mármara. Essas rotas chamaram a atenção dos investigadores. Todas eram noturnas, não constavam nos registros públicos de operação e tinham cargas declaradas com pesos inconsistentes. Não havia evidências diretas de ilegalidade, mas o conjunto levantava suspeitas de que Layla administrava operações paralelas, ocultas sob contratos legítimos. Além disso, através da análise das mensagens criptografadas encontradas no tablet do sacerdote, peritos identificaram rascunhos de notas que mencionavam repetidamente o nome de Layla, acompanhado de termos como conexões saudis, ruta desviada e fundo no declarado. Esses fragmentos sugeriam que Nathan acreditava que ela operava mais do que apenas logística marítima. Talvez fosse uma peça importante em um esquema maior, envolvendo triangulação de capitais por meio de empresas de fachada. O testemunho de um funcionário do aeroporto reforçou ainda mais essa hipótese. Ele relatou que uma mulher com aparência similar à de Layla desembarcou com 2 malas lacradas por uma empresa de segurança privada, incomum para passageiros individuais. As malas, segundo relatórios posteriores, foram entregues diretamente a um motorista que evitou acessos principais e se dirigiu às zonas portuárias restritas. Com esses elementos, o caso do desaparecimento de Father Nathan Cole passou a ser visto sob outra perspectiva. Já não era apenas um encontro misterioso entre um sacerdote e uma mulher influente. Tratava-se de uma interseção entre um religioso que investigava discretamente movimentações financeiras suspeitas e uma empresária que circulava entre figuras poderosas e rotas difíceis de monitorar. Layla Hassan agora era considerada a peça-chave da investigação. Não havia ainda provas materiais que a ligassem diretamente ao desaparecimento, mas cada novo dado reforçava a percepção de que a presença dela não era coincidência e que seus vínculos com a Arábia Saudita seriam decisivos para compreender o que realmente havia acontecido com o sacerdote. Com a figura de Layla Hassan ya establecida como un punto central en la investigación,
Las autoridades turcas comenzaron a examinar cada rastro dejado por ella en Estambul. Lo que descubrieron llevó el caso a un nivel completamente nuevo, revelando una red de operaciones discretas que funcionaban al margen de los sistemas oficiales de monitoreo marítimo. A partir de registros obtidos junto às autoridades portuárias, os investigadores identificaram que, durante o período em que Layla esteve na Turquia, 3 embarcações vinculadas a empresas associadas ao seu grupo haviam entrado e saído do país sem seguir os procedimentos convencionais de declaração de carga. Essas embarcações operavam prioritariamente durante a madrugada, com trajetos que, em muitos casos, não correspondiam às rotas comerciais registradas. Eram chamadas informalmente pelos inspetores de rotas silenciosas. Essas rotas apresentavam uma característica em comum: evitavam zonas de fiscalização obrigatória, optando por áreas de tráfego menos monitoradas no Mar de Mármara e no Estreito de Bósforo. O comportamento levantou suspeitas de que as embarcações poderiam estar transportando mercadorias não declaradas, ou informações, documentos e até pessoas, entre países com legislação fiscal permissiva. A análise das imagens de câmeras próximas às docas revelou algo ainda mais inquietante. Na noite de 15 de março, apenas algumas horas depois da última localização conhecida do celular de Father Nathan Cole, um veículo preto sem placas visíveis entrou em uma zona de carga restrita. Um homem com vestimenta que lembrava roupas clericais desceu do carro e foi conduzido a uma embarcação de médio porte. A qualidade baixa das imagens impediu a identificação definitiva, mas o horário coincidia exatamente com o último registro emitido pelo aparelho do sacerdote. Essa informação reacendeu a linha de investigação que sugeria que Nathan poderia ter sido transportado por uma dessas embarcações ligadas à rede de Layla. Se isso tivesse ocorrido, o rastro dele teria sido facilmente apagado, já que essas rotas não deixavam registros formais e dependiam de operadores locais acostumados a trabalhar de forma invisível. Enquanto isso, documentos obtidos com a cooperação internacional indicaram que empresas vinculadas à Hassan Maritime Holdings haviam sido citadas em relatórios de fiscalização por declararem cargas com pesos incompatíveis com suas embarcações. Em 2 ocasiões, a diferença entre o peso declarado e o verificado chegava a quase 40%, o que sugeria que parte do conteúdo transportado não constava na documentação oficial. Isso fortalecia a hipótese de que Layla utilizava suas operações para movimentar recursos financeiros ou materiais sensíveis sem deixar rastros. Outra pista relevante surgiu quando os investigadores localizaram registros de um pagamento feito por Nathan a uma empresa intermediária chamada Blue Meridian Logistics, cujos proprietários estavam associados a rotas clandestinas no Mediterrâneo Oriental. Esse pagamento, feito poucas semanas antes da viagem, parecia indicar que o sacerdote buscava acesso ou informação sobre essas rotas. Ainda não era possível determinar se ele havia sido enganado ou se investigava por conta própria, mas estava claro que suas ações estavam diretamente conectadas ao sistema que Layla parecia operar. A partir de então, a investigação se concentrou em identificar quem eram os operadores locais responsáveis por essas rotas. O nome de um deles, Hazan Demir, surgiu repetidamente em documentos apreendidos. Demir era conhecido por facilitar transporte de cargas sensíveis, trabalhando para empresas que desejavam permanecer fora do radar. Embora não tivesse condenações, era considerado um intermediário experiente e, segundo suspeitas, possuía conexões com elementos sauditas envolvidos em triangulações financeiras. Informações adicionais obtidas por auditorias marítimas revelaram uma característica em comum nos mapas de navegação das embarcações associadas ao grupo de Layla. Todas desviavam por um trecho específico do Mar de Mármara, uma área conhecida por baixa vigilância e comum para a troca de cargas entre embarcações menores. Esse local foi identificado como um ponto potencial de interesse para entender o destino final de Nathan. Além disso, ao revisar as anotações encontradas no tablet do sacerdote, peritos identificaram que ele mencionava ponto de transbordo e rota duplicada, termos que indicam a existência de operações paralelas às oficiais. Isso sugeria que Nathan tinha conhecimento, ainda que parcial, de como funcionavam essas movimentações clandestinas. Com cada nova descoberta, a investigação caminhava para uma direção inquietante, a de que o sacerdote, talvez sem perceber o alcance do que estava investigando, se aproximou demais de uma rede de operações financeiras e logísticas que dependiam da discrição absoluta para funcionar. As rotas secretas e os negócios paralelos de Layla Hassan e seus intermediários criavam o cenário perfeito para que alguém desaparecesse sem deixar vestígios. O caso de Father Nathan Cole
já não era apenas um desaparecimento. Era o reflexo de uma engrenagem maior, movida por interesses internacionais que operavam longe da superfície. E cada novo dado aproximava a investigação de um ponto crítico. Con las rutas clandestinas ya establecidas como parte fundamental del caso, los investigadores concentraron sus esfuerzos en el único objeto personal que parecía contener respuestas directas sobre las acciones de Father Nathan Cole, el tablet cifrado encontrado en su habitación de hotel. À primeira vista, el dispositivo não despertava sospechas. Era um modelo comum, sem sinais externos de manipulação, mas, ao ser ligado, solicitava uma senha composta por 12 caracteres. Nenhum dos acessos usuais do sacerdote funcionou. A equipe de crimes digitais da polícia turca solicitou apoio dos Estados Unidos, que enviaram especialistas em descriptografia. Após 3 dias de tentativas, o sistema revelou a primeira camada de arquivos ocultos, notas incompletas, rascunhos fragmentados e documentos parcialmente apagados, todos relacionados a movimentos financeiros. Nada estava organizado. Era como se o sacerdote tivesse trabalhado sob pressão, registrando informações rapidamente, sem tempo para estruturar tudo de forma clara. O conteúdo, apesar de confuso, revelava a primeira grande reviravolta do caso. Nathan não havia sido enganado, nem levado a Istambul por manipulação emocional. Ele estava investigando. E fazia isso sem apoio de sua diocese, da polícia ou de qualquer agência oficial. Cada anotação parecia indicar que o sacerdote buscava rastrear doações desviadas de instituições religiosas norte-americanas para contas clandestinas no Oriente Médio. Um fluxo financeiro que, segundo os arquivos, poderia estar ligado a empresas controladas por Layla Hassan e seus associados. Um dos arquivos recuperados continha uma lista de 7 nomes, entre eles Layla Hassan e Omar Al-Raif. Ao lado de cada nome, Nathan escrevera pequenas observações: rota duplicada, fundo misto, conta suspensa, transferência irregular. Esses comentários, embora breves, apontavam para uma investigação muito mais profunda e arriscada do que se imaginava inicialmente. Outro documento chamou a atenção dos peritos. Tratava-se de um relatório quase concluído que Nathan havia preparado, aparentemente para enviar a alguma autoridade, provavelmente nos Estados Unidos. O arquivo, com data de 14 de março, o dia de sua chegada a Istambul, estava salvo como rascunho de envio. O registro do dispositivo confirmou que o sacerdote tentou transmitir o relatório, mas a conexão foi interrompida abruptamente às 23h12. Minutos depois, o tablet entrou em modo de bloqueio automático. Após isso, nunca mais foi usado. Esse relatório continha informações valiosas, entre elas, a identificação de uma rede internacional de empresas de fachada que operavam sob contratos legítimos, mas que serviam para desviar grandes quantias sob a forma de doações humanitárias, projetos culturais ou apoio comunitário. Segundo Nathan, essas empresas manipulavam fundos religiosos como fachada para ocultar transferências destinadas a contas protegidas em países com legislação fiscal flexível. O mais surpreendente era que o sacerdote parecia saber que estava em perigo. Em uma das notas, escreveu: "Se eu desaparecer, rever rota marítima, Tuzla, Mármara, transbordo." Essa frase reforçava as hipóteses de que ele tinha pleno conhecimento de que se aproximava de indivíduos capazes de eliminar qualquer ameaça à operação. A análise dos metadados do tablet revelou que Nathan realizou uma chamada de vídeo curta poucas horas antes de desaparecer. Não foi possível recuperar o conteúdo da ligação, mas o registro do servidor indicava que o destino era um número protegido associado a uma conta institucional nos Estados Unidos. Investigações posteriores confirmaram que o contato estava vinculado a uma unidade do FBI especializada em crimes financeiros. Isso significava que Nathan havia tentado reportar suas descobertas oficialmente, ainda que tarde demais. Outra descoberta importante foi um mapa digital desenhado de maneira rudimentar, com setas, horários e anotações sobre embarcações que navegavam sem registro oficial. Entre os pontos marcados, destacava-se uma zona específica do Mar de Mármara, a mesma área identificada anteriormente como ponto comum nas rotas de Layla Hassan. Ao lado desse ponto, Nathan escreveu: "Transferência real acontece aqui." Esse conjunto de informações reforçou a convicção dos investigadores de que o sacerdote não só sabia das atividades clandestinas, como havia conseguido identificar o ponto-chave da operação. Isso explicava por que ele estava em Istambul, por que se aproximou das docas e por que suas últimas horas coincidiam com a movimentação de embarcações suspeitas. Finalmente, no fundo da memória criptografada do tablet,
especialistas encontraram um vídeo curto gravado pelo próprio sacerdote. O arquivo estava danificado e não pôde ser reproduzido, mas seu nome chamou a atenção. Evide Final, MP4. A existência desse vídeo sugeria que Nathan estava reunindo provas para revelar algo significativo, algo que pessoas poderosas não poderiam permitir que chegasse a público. Com tudo isso, a investigação mudou radicalmente de rumo. Não se tratava mais de um desaparecimento inexplicável. O sacerdote havia se tornado uma ameaça direta a um esquema multimilionário que operava em sigilo internacional. E sua viagem a Istambul foi seu último passo em uma busca solitária pela verdade. O próximo passo da investigação seria seguir a trilha deixada no tablet, a conexão saudita. El amanecer del día 90 no trajo respuestas. Trajo silencio. Un silencio demasiado denso, demasiado perfecto, demasiado calculado. Los equipos de búsqueda habían peinado kilómetros de terreno árido, desde las colinas que rodean la Capadocia hasta las pequeñas povoações beduinas que raramente registraban extranjeros. Pero ese día, algo cambió. A las 05:17, un llamado urgente interrumpió la monotonía del cuartel provisional, montado en una antigua estación de correos otomana. El agente de Mir, aún con los ojos hinchados por no haber dormido, contestó. Su rostro, captado por la cámara del documental, cambió completamente. Lo encontramos. No era Esteban. No era el cuerpo que todos temían descubrir, pero era lo más cercano a una presencia suya que habían hallado en 90 días de incertidumbre. Era un crucifijo, no un crucifijo cualquiera. Era el crucifijo de Esteban, el mismo que llevaba desde el seminario, el mismo que su madre le había entregado en la ceremonia de votos perpetuos, el mismo que nunca, según todos los que lo conocían, se quitaba. La cámara muestra el objeto sobre la mesa metálica, brillando bajo la luz fluorescente, pequeño, desgastado, con una fina capa de tierra clara pegada a los bordes. Pero no fue la tierra lo que desconcertó a los peritos, sino el olor, humo, resina quemada, y un rastro sutil de incienso árabe que no debería estar ahí. El informe preliminar indicaba que el crucifijo había sido hallado dentro de una cavidad rocosa, a 14 kilómetros de la última ubicación registrada del teléfono del sacerdote. No había señales de violencia alrededor, no había huellas, no había restos de ropa, no había sangre, solo una marca casi imperceptible en la piedra, una media luna grabada manualmente, como si una herramienta improvisada hubiese raspado la superficie. Y entonces, como si el desierto tuviera memoria, las historias comenzaron a resurgir. Un anciano pastor turco, cuya identidad el documental preserva por seguridad, afirmó que 3 noches atrás había visto un grupo de hombres moviéndose sin luces, guiados por una mujer de túnica beige y rostro cubierto. La describió con una frase inquietante. Caminaba como quien desfila, no como quien huye. Era imposible no pensar en ella, Amina al-Sayed, la mujer adinerada con conexiones en Arabia Saudita. La mujer por la que Esteban había cruzado fronteras, renunciado a la lógica, y quizá pagado con la vida. Los investigadores revisaron de nuevo cada imagen, cada documento, cada rastro financiero relacionado a Amina. Las piezas no encajaban. Havia depósitos feitos a seu nome provenientes de 3 países distintos, mas nenhum deles parecia ligado a uma vida pessoal. E mais estranho ainda, o único registro de que ela realmente existira em Istambul era a passagem aérea que Esteban mostrara aos superiores, uma passagem que nunca pôde ser confirmada pela companhia aérea. A mulher parecia um fantasma administrativo, uma criação perfeita, mas se era inventada, então quem era a mulher que o pastor viu no deserto? A equipe turca decidiu avançar. O crucifixo não era uma prova isolada, era uma mensagem. E como toda mensagem enviada pelo deserto, significava que alguém queria que fosse encontrada. O capítulo termina com a câmera acompanhando os investigadores entrando, ao romper do sol, na região conhecida como Porta do Deserto, um corredor natural entre paredões de rocha, onde caravanas antigas passavam há séculos. O narrador encerra em tom grave. Si el crucifijo apareció, fue porque alguien decidió que era hora de que lo encontraran. Pero lo que estaba por surgir detrás de aquella puerta natural iba a transformar el caso en algo mucho más oscuro que una desaparición. Era el primer signo de un ritual. Y los rituales nunca terminan con una sola víctima. El sol ya estaba subiendo cuando el equipo especializado ingresó en la Porta do Deserto, un corredor árido que parecía haber sido tallado por manos invisibles hace miles de años. La luz anaranjada dibujaba sombras inquietas en las paredes, como si figuras humanas se movieran al ritmo del viento. Pero no era una ilusión poética. Había rastros, señales, marcas que no pertenecían al ambiente natural.
e cada uma delas apontava para o mesmo destino. A câmera acompanha os investigadores em silêncio. Apenas o som de botas amassando areia e o eco distante de pássaros que sobrevivem em lugares onde a vida quase não existe. A uns 300 metros da entrada, encontraram o primeiro sinal concreto, um pequeno fragmento de tecido, cinza, sintético, queimado em uma das bordas. O perito o levantou com pinça e disse: "Isto não foi rasgado, foi cortado. A tensão aumenta. Cortes limpos, ferramenta afiada, ação rápida, controlada, metódica." O documental destaca que os criminosos improvisados deixam irregularidades. Os profissionais, não. Eles deixam mensagens. E a que estava sendo deixada ali guiava para um propósito, um ponto exato no centro do desfiladeiro. O descobrimento. O corredor se alarga e se transforma em uma espécie de anfiteatro natural, conhecido localmente como Câmara de Arena, lugar temido por nômades devido às lendas de que ali a terra engole o que não pertence a ela. Ao entrar, 3 coisas se destacam imediatamente. Um círculo enorme desenhado na areia, quase perfeito, com linhas profundas feitas com um objeto pesado, restos de resina queimada, espalhados em pontos específicos do círculo. Não era madeira, nem carvão. 3 marcas na rocha, todas idênticas. Meia-lua incompleta, símbolo semelhante ao encontrado no local do crucifixo. O capitão Demir ordena que ninguém pise dentro do círculo. A perita forense Fazilé se aproxima, estuda o padrão e declara: "Esto es un ritual, algo simbólico. No es turco, y no es moderno." O narrador ficcional explica ao público com voz grave: "Rituais que unem símbolos religiosos são raros. Rituais que unem símbolos contraditórios são quase impossíveis." O círculo parecia uma fusão de crenças. Não islâmico, não cristão, não pagão puro. Algo híbrido. Algo criado para confundir, ou para enviar uma mensagem a alguém específico. Então, o drone usado pela equipe sobe. E quando consegue uma visão aérea, a verdade se revela. O círculo não é sozinho. A câmara de arena inteira forma uma figura maior, um olho estilizado. O círculo era apenas a pupila. E no centro, havia algo enterrado. A escavação. A câmera mostra os arqueólogos improvisados, usando ferramentas pequenas para não comprometer o conteúdo. A areia é removida com cuidado. Pouco a pouco, uma caixa de metal aparece, pequena, fria, lacrada com 2 travas. Não havia poeira antiga. Não havia ferrugem desgastada pelo tempo. A caixa era nova, colocada ali há pouco tempo. O silêncio é absoluto quando ela é aberta. Dentro, não há corpo. Não há roupas. Há uma única folha de papel, dobrada com precisão milimétrica. A mão do investigador treme ao abrir. A mensagem, escrita em árabe e depois traduzida no documentário, diz: "El que busca a los desaparecidos também pode desaparecer." E abaixo, em tinta desbotada, Amina Al-Sayed, pero a caligrafia não coincidia com nenhum documento conhecido. Mas não foi isso que gelou o sangue da equipe. Foi o objeto que estava sob o papel, uma pulseira simples de couro, gasta, rachada, reconhecida imediatamente pelo seminarista entrevistado no primeiro capítulo. "Isla pulseira que Esteban nunca se quitaba, jamais." Algo se aproxima. Antes que possam registrar tudo, o drone detecta movimento a 900 metros. 3 figuras. Roupas escuras. Andam rápido. Sabem exatamente para onde vão. O capitão Demir grita: "Todos fuera! A hora!" A gravação corta, a câmera treme, a areia sobe. A equipe corre. O vento muda de direção. E o documentário encerra o capítulo com o narrador dizendo: "La Câmara de Arena não era na escena del crimen. Era uma advertência. Alguém los esperaba. Alguém sabia que chegariam. E a partir de ese momento, el caso dejó de ser una búsqueda para convertir-se en una persecución." Quando a equipe recuou da Câmara de Arena, ficou claro que o caso havia mudado de direção. Não era mais uma investigação de desaparecimento. Era uma disputa silenciosa contra alguém que antecipava cada movimento, deixava mensagens calculadas e manipulava o cenário com precisão quase cirúrgica. O documentário abre com imagens aéreas do deserto, mostrando veículos da polícia turca se afastando rapidamente enquanto 3 figuras não identificadas aparecem no horizonte, caminhando na direção do círculo simbólico. A gravação oficial descreve esse momento como o ponto em que a busca pelo padre Esteban deixou de ser apenas um caso e se tornou uma corrida contra o tempo. A revelação do símbolo horas depois, já em uma base improvisada nos arredores de Konya, os peritos analisaram novamente os símbolos marcados nas rochas. A meia-lua incompleta não era aleatória.
Ela correspondia a um sinal usado décadas antes por uma rede criminosa extinta, especializada em contrabando de artefatos religiosos e peças arqueológicas raras. Essa organização, Al-Nur al-Qadir, havia sido dispersa, mas não totalmente eliminada. Seus últimos registros datavam de 2004, incluindo operações no Oriente Médio, rota que envolvia Turquia, Síria e Arábia Saudita. A equipe conectou então a peça que faltava. Amina al-Sayed, a mulher que o padre havia seguido, tinha um tio associado, anos antes, a leilões clandestinos de arte sacra. Nenhuma acusação formal havia sido provada, mas a ligação existia. E agora, as marcas no deserto reforçavam o pior cenário. O padre Esteban poderia ter sido levado por um grupo que renasceu nas sombras, usando rituais e símbolos como cortina de fumaça. O traço final. 2 dias depois, um motorista de caminhão local relatou algo que mudou tudo. Ele contou à polícia que semanas antes da descoberta do crucifixo, havia visto um comboio de 2 veículos parando próximo à fenda de Karatai, uma área usada por contrabandistas. No relato, ele descreveu uma mulher usando véu escuro, mas elegante. Um homem estrangeiro, com postura rígida, aparentemente contido por segurança. Caixas metálicas pequenas sendo carregadas às pressas. Quando mostraram fotos de Amina e do padre Esteban, o motorista hesitou apenas alguns segundos antes de confirmar. Sim, era Nélios. Com essa informação, as equipes voltaram à fenda. Ali, enterrados sob pedras leves, encontraram registros de GPS descartados. Um dispositivo simples, com memória parcialmente apagada. Mas um único ponto havia sobrevivido. Uma coordenada marcada no norte da Síria, perto da fronteira, área conhecida por operações clandestinas. Esse achado levou a Interpol a intervir. O caso deixou de ser local. Tornou-se internacional. A peça que faltava. Enquanto as forças internacionais se movimentavam, a polícia turca recebeu um envelope anônimo. Dentro, sem mensagem, havia apenas uma foto. Nela, o padre Esteban aparecia sentado, aparentemente calmo, dentro de uma tenda iluminada por lanternas. Ao fundo, caixas lacradas iguais às vistas pelo caminhoneiro. Em sua mão direita, a pulseira de couro. Era a primeira prova concreta de que ele estivera vivo após desaparecer. A análise técnica mostrou. A foto tinha cerca de 50 a 60 dias. Coincidia com a fase intermediária da investigação. A areia no fundo era característica de áreas sírias desertificadas. A iluminação era de equipamentos novos, comuns em acampamentos de tráfego clandestino. Mas o que chamou a atenção foi a inscrição quase invisível em uma das caixas. Lote 14, Riad. Isso indicava destino, não origem. O grupo planejava exportar algo da região, arte sacra possivelmente, e o religioso teria sido usado como garantia, moeda de troca ou testemunha indesejada. A resolução. Com as coordenadas, o registro GPS e o símbolo da caixa, foi montada uma operação conjunta Turquia-Interpol. A ação não é exibida em detalhes para respeitar diretrizes e segurança, mas o documentário confirma. 3 indivíduos ligados ao antigo grupo Al-Nur al-Qadir foram detidos. Ofereceram informações fragmentadas sobre uma transação que deu errado. Mencionaram uma mulher que liderava negociações, mas que nunca foi oficialmente identificada. E então veio a última peça da história. Em uma zona rochosa, ao norte da fronteira, investigadores encontraram restos pessoais enterrados sob pedras. Entre eles, a cruz do padre, já conhecida, um caderno parcialmente queimado e fragmentos de roupas clericais. Os peritos concluíram, com base em exames e padrões de deterioração, que o padre Esteban havia morrido semanas antes de a busca chegar à Câmara de Arena. Não há descrição gráfica. A causa não foi divulgada, mas a perícia concluiu que não houve sinais de tortura, apenas abandono após um conflito interno entre traficantes. Sentença e encerramento. O Tribunal de Ankara julgou os 3 detidos por sequestro, transporte ilegal de artefatos religiosos e ocultação de morte. As penas, somadas, ultrapassaram 40 anos. Quanto a Amina al-Sayed, o documentário encerra revelando: nunca houve confirmação oficial de sua participação direta. Mas sua última movimentação registrada ocorreu 3 dias antes da operação internacional. Após isso, desapareceu. O caso é fechado com a narração final. La historia del padre Esteban terminó en el desierto, pero dejó un eco que aún resuena en los archivos internacionales. Un crucifijo, una pulseira y un círculo de arena fueron las pistas que revelaron una red que nunca quiso ser encontrada. Y aunque la justicia llegó a algunos,
La sombra que inició todo permanece sin rostro.